Então, DC2, 12 de abril, turmas A e B. Pessoal, hoje nós vamos começar um novo exercício que consiste no desenho desses dois blocos sobrepostos e vai ter algumas novidades aqui em relação ao que a gente vinha fazendo. Na verdade, acho que a novidade maior aqui é o fato de que nós vamos trabalhar com a ideia de transparência. Tá? Então, a gente vai ter esses dois blocos aqui, depois a gente pode trabalhar elas um pouquinho melhor ali no desenho à mão, e a gente vai ter, então, essa visualização do interior, né, desses objetos, trabalhando um pouco a graduação das sombras, né? A gente vai desenhar, né, porque aqui a gente não está vendo muito bem a graduação da sombra, por exemplo, sobre o vidro aqui e tal, que é uma coisa que ali no papel a gente vai conseguir fazer um pouquinho melhor, tá? De qualquer forma, tá, eu acho que antes de vocês, né, começarem a desenhar, a gente vai mostrar aqui também, já tem um desenho preparado ali para a gente ganhar tempo. Eu queria mostrar para vocês o seguinte, ó, tá? Porque daqui a pouco alguém olha isso aqui e acha que se apavora porque acha que é uma coisa muito diferente assim daquilo que a gente já tem feito, mas na verdade vocês vão ver que em essência é a mesma coisa, tá? O que eu quero dizer com isso? Ó? Eu vou pegar aqui esse outro modelo, tá? Isso aqui é aquele primeiro bloco que a gente fez aqui no exercício da sombra, né? Que é o bloquinho em L, aquele que vocês, né, aprenderam a fazer ali. A sombra se projeta a 45 graus, né? Em relação à aresta vertical, ela segue a fuga porque é paralela à própria aresta, enfim, né? Coisas que vocês já conhecem e fizeram também na vista superior, né? Porque a gente sempre enfatiza a importância de desenhar a sombra na vista superior para que vocês possam entender, né, o fenômeno ali, o que mais vai acontecer, né, com esses objetos. Mas o que eu queria mostrar mesmo aqui é o seguinte, ó, se a gente pegar esse bloco aqui e copiar ele para cá e fazer vamos fazer uma pequena edição aqui, ó. Vou colocar aqui uma outra linha, tá? E vou estender isso aqui, ó, um pouquinho para cá e isso aqui um pouquinho para lá. Acho que vocês concordam comigo, né, que isso aqui é o nosso segundo exercício, né, de quando um bloco projeta sombra no outro, né, ali no plano vertical, o que pode variar de acordo com a incidência do Sol, ou até mesmo com a distância, né, que esse outro bloco aqui vai estar em relação àquele plano lá. Então, é o mesmo exercício, né? Só que aqui a gente fez uma pequena edição, né? Mudando a profundidade aqui de algumas faces, né? Para entender o que vai acontecer. Depois, o que a gente fez? A gente pegou esses mesmos blocos aqui e transformamos essa parte mais baixa aqui numa marquise, né? Então, o que a gente fez? Eu vou desenhar uma linha do SketchUp aqui por baixo, vou empurrar isso aqui lá para cima, ó, e a gente tem aqui, né, uma marquise que nada mais é do que pegar o exercício anterior e fazer aqui uma subtração, né? Claro que essa marquise ela tem dois pilares, né, que a gente definiu aqui como dois pilares quadrados aqui nessa extremidade, ó. Isso aqui vem até aqui embaixo, e esse pilar aqui ele vai ser copiado agora para levar ali para o outro ponto, tá? Então, olha só, né? Esses três exercícios aqui, eles são basicamente a mesma coisa em termos de lógica, assim, de montagem da sombra, né? A gente só tem que ir entendendo o que vai acontecendo com cada um deles, né? No primeiro, é o bloco em L normal. No segundo, a gente estrudou uma parte do bloco em L, né? Ampliou aquilo ali um pouquinho. E no terceiro, a gente transformou a parte mais baixa em marquise. Tá? E o que vai acontecer agora, né, nesse quarto exercício? Né? Eu vou pegar de novo o primeiro bloco lá. Tá? O que vai acontecer agora é o seguinte, ó, a gente vai imaginar que a gente começa com esse bloco em L aqui, só que daí, tá, vai ter um bloco que se projeta para cá, e esse aqui vai ficar um pouquinho maior para cá. Então, é a mesma situação inicial,
com algum tipo de edição, né, na volumetria, para a gente chegar nesse resultado aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Né? Agora, a sombra, ela vai aparecer por baixo daquele bloco lá, né? Que não vai ficar assim em balanço, a gente vai colocar duas colunas aqui, que nem vocês talvez já tenham se dado conta ali, né, quando eu mostrei a imagem anterior do SketchUp, e a gente vai ter essa situação. Claro, se isso aqui, ó, fosse um bloco que vai até o chão, seria essa sombra normal aqui, normal, entre aspas, né? Essa sombra que vocês já conhecem, né? Só que agora isso aqui vai subir, ó. Então, quando isso aqui sobe, né, até esse limite aqui de 3 metros de altura, a sombra vai acabar se projetando lá embaixo. E as colunas, né? Vou desenhar aqui as colunas para ficar mais fácil assim da gente entender. Eu vou até colocar elas numa distância igual aqui, ó. Deixa eu colocar aqui essa coluna a 25 centímetros de profundidade aqui, ó. Vou criar umas linhas guia aqui só para me ajudar. E a gente vai fazer colunas cilíndricas, tá? Colunas cilíndricas que a gente pode considerar 25 de diâmetro aí, para quem quiser um valor, né? Então, vou colocar uma outra aqui assim, e dar uma altura para ela aqui, ó. Então, a sombra dessas colunas, ela ajuda muito a gente a entender o que vai acontecer com a sombra desse objeto aqui, ó. Né? Porque o que acontece, né? Depois eu vou mostrar ali no desenho à mão, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil, né, de entender. Mas, basicamente, aqui é o seguinte, ó, deixa eu ocultar essa galera toda aqui para não atrapalhar muito aqui na nossa visualização. Como é que a gente vai encontrar, né, essa sombra aqui de dois blocos sobrepostos, né, com a sombra passando ali por baixo, tá? Eu acho que o melhor jeito de fazer isso é o de sempre, tá? É a gente tentar entender que essa sombra, né, quer dizer, a gente pensar nessa sombra como sendo de um objeto inteiro, tá? Então, seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Deixa eu enquadrar um pouquinho melhor aqui para poder fazer um croquisinho aqui por cima dessa tela aqui mesmo, que vai ficar mais fácil. Deixa eu pegar aqui o Annotate. O que acontece, ó? Se essa sombra fosse de um objeto inteiro aqui, ó, né, vamos imaginar que isso aqui fosse uma aresta contínua, né, e que isso aqui assim também, ó, fosse uma aresta contínua. O que acontece com a sombra de uma aresta dessas aqui? Vocês já sabem, né? Ela vai se projetar lá no chão, ó, a 45 graus, né, e vai encontrar aquele ponto ali embaixo. Tá? Ficou um pouquinho desalinhado aqui, mas vocês sabem que é ali, né, naquele limite da sombra, que isso vai acontecer. E depois ela vai em direção à fuga aqui. Né? Isso aqui vai lá para a fuga, que corresponde àquela craseado, né, com essa aresta que está aqui, ó, na parte superior. Lá atrás, mesma coisa. A gente pega aquela aresta vertical, projeta essa aresta vertical a 45 graus, né? Isso aqui vai dar uma coisa mais ou menos assim. Só que aqui tem um detalhe, né, gente? Esse detalhe aqui é que vocês têm que se ligar. Eu vou até trocar a cor aqui, ó. Que essa aresta vertical, quando chega na metade dela aqui, tá? Que ela se transforma em coluna, né? Estão ali as sombrinhas das colunas, ela é interrompida e surge lá atrás, né, uma linha que vai para a fuga, que é a linha de trás desse objeto aqui, que aqui vai acontecer a mesma coisa. Ela vai lá para a fuga também. E como é que a gente chega nessas duas diagonais aqui, né, que estão colocadas na parede aqui do objeto de baixo? Bom, essas diagonais aqui, elas são bem simples, na real, né? Uma delas é só ligar esses dois pontos ali, que é o ponto da aresta de baixo até onde bate aqui, porque essa aresta aqui, ó, a sombra dela encontra ela mesma, né? Essa que eu estou marcando em laranja aqui. E essa outra aqui vocês já sabem, né? A gente pega a intersecção aqui dos dois blocos, imagina que aqui tem um plano,
né? E se aqui tivesse um plano, essa aresta aqui, ela seria, né, conectada diretamente ali, ó, né, formando essa diagonal, que nem foi na diagonal dos dois blocos e depois na diagonal da marquise. Tá? Então, essa diagonal aqui embaixo, ó, que às vezes assusta um pouco o pessoal, né, ela nada mais é do que conectar os pontos a partir dessa projeção aqui no piso e dessa outra projeção aqui no piso, né, que vai até lá a intersecção, né, imaginária aqui, como se isso aqui, ó, fosse um grande bloco, tá? Então, essa sombra aqui, ela é uma sombra que fica bem interessante, né? Se vocês olharem ali no Miro, lá embaixo da data de hoje, tem uma imagem ali de um projeto que a gente curte muito, que é o projeto da Casa Chan, do Mapa Arquitetos, né? Que tem uma situação ali muito parecida, né? De sombra desses dois blocos, de dois blocos sobrepostos, assim, né? A sombra aparecendo em diagonal no bloco de baixo, tá? Então, essa mecânica, assim, de encontrar essa sombra, tá? Ela é, acredito eu, relativamente tranquila, assim, para vocês. O que vai sofisticar um pouco esse nosso desenho agora, né? Dentro dessa ideia de trabalhar mais os elementos de arquitetura? Bom, o que vai acontecer aqui é o seguinte, né? A gente vai pegar esses objetos aqui, tá? Vai dar para eles uma espessura, tá? Que pode ser aqui de 25 centímetros, e a gente vai dar também uma profundidade para isso aqui, né? Então, esses blocos aqui, ops, era para o outro lado, esses blocos aqui, eles vão ter essa profundidade e vão ter também um plano transparente, que é esse que eu estou marcando aqui e colocando uma cor, né? Uma cor que tá com, não tem opacidade total. Só que aqui, gente, o mais interessante é o seguinte, ó, é vocês pegarem essa esquadria, tá? Eu vou até dividir essa esquadria aqui em 4 partes iguais, tá? Vamos dividir aqui ao meio, depois aqui ao meio, e depois aqui ao meio de novo. Só que essa esquadria, ela fica muito melhor se ela estiver um pouquinho recuada, ó, em relação ao plano da fachada, que é como normalmente se constrói, né? É como normalmente se fixa uma esquadria desse tipo, ela fica um pouquinho recuada para ter um acabamento melhor, para poder fazer uma pingadeira, né? Para a água da cobertura não escorrer no plano da esquadria, enfim, e até para gerar uma linha de sombra, né? Que acentua a ideia de volume. Então, eu vou recuar essa esquadria aqui um pouco, tá? Esse recuo, ele pode ser um pouquinho, ele pode ser os mesmos 25 centímetros, né? Que é o que eu vou utilizar aqui. E a mesma coisa lá embaixo, tá? Aqui eu só vou copiar essa esquadria aqui para ganhar tempo, né? Copio ela para esse ponto aqui, depois faço uma rotação aqui nesse eixo e clique, tá? Encaixo ela ali embaixo. Então, olha só o que acontece, ó. A gente começa a ter, com esse recorte aqui, um efeito de sombra bem interessante, que é a sombra que entra, né, digamos assim, ela entra nessa face interna do objeto ali no piso. Então, aquela diagonal que vocês já tinham encontrado originalmente, ó, ela está aqui, né? Vou até fazer com linha reta aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Ó, aquela diagonal, ela está aqui assim. E ela está também aqui assim, né? Indo até aquele ponto lá em cima, que é a intersecção ali em projeção dos dois blocos, né? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? A gente vai ter essa sombra, né, da diagonal, assim como ela, né, é oriunda dessa aresta aqui que vai para a fuga, ela vai subir aqui assim e vai entrar um pouquinho lá, olha só. Ela vai entrar um pouquinho lá. E ali é a mesma coisa. Ela vem aqui, ela sobe. Por que ela sobe diagonal aqui? Porque aqui, né, não é mais a aresta vertical, né? Isso aqui já é a sombra daquela aresta horizontal lá. Então, ela tem que encontrar aquele pedacinho lá adiante. E ali ela vai entrar um pouquinho também. E vai entrar até aonde? Né? Como é que a gente chega nessa profundidade aqui de sombra? Bom, essa sombra nada mais é do que a sombra desta aresta superior aqui, ó. Essa aresta superior
está gerando aquela sombra lá dentro do objeto. Para encontrar essa sombra, é só pegar um ponto qualquer aqui dessa aresta superior e projetar ela paralela ao plano do quadro a 45 graus, né? E a gente vai encontrar, claro que aqui está meio, né, tremelique a minha linha aqui, mas a gente vai encontrar essa projeção lá, tá? Então, essa linha vertical aqui, ó, nos seus 45 graus, paralela ao plano do quadro, vai nos dar aquela profundidade. Isso significa dizer o seguinte, ó, que se a gente colocar, por exemplo, uma figura humana, tá? Vou desenhar um calunguinha que está aqui dentro, né? Se a gente coloca uma figura humana aqui, esse calunga, uma parte dele está em sol e uma parte dele estaria na sombra, né? Então, a gente vai estimar aqui onde é que vai acontecer essa projeção de sombra, né? A gente também não precisa ser tão preciso nisso aqui, mas a gente sabe, né, que esse calunga vai ter, ó, uma linha de sombra, né, pegando ele mais ou menos ali na altura dos joelhos, ali, sei lá, depende da profundidade, né, que ele vai estar aqui dentro. Ó. Se tivesse uma outra pessoa, por exemplo, nesta posição aqui, ó, essa pessoa aqui, toda ela está na sombra, né? Essa aqui não tem escapatória, tá? Se tivesse um calunga, por exemplo, sei lá, vamos inventar uma posição para uma pessoa aqui, sei lá, um calunguinho que está colocado aqui assim, ó. Esse aqui está todo no sol, né? Eu estou vendo os pés dele aqui, né? Então a sombra dele vai se projetar para cá, tá? Então essa sombra aqui do objeto superior, ela também vai causar alguns efeitos interessantes, dependendo de onde vocês posicionarem as figuras humanas, né? Claro que, né, todo o interior desse bloco aqui de cima, ele está em sombra, porque o sol está vindo da esquerda para a direita, não tem como pegar sol ali, né? Mas acho que uma coisa que vai ser um pouco desafiadora para vocês, assim, que acho que vai ser legal de mostrar, é o seguinte, ó, como fazer essa sombra, tá? Dar uma diferenciada nessa sombra aqui, ó, que pega sobre o vidro. Ó. Eu acho que isso aqui é uma coisa que, né, pode ficar interessante, né? Ela ter alguma diferença, assim, porque ela é uma sombra projetada, mas ela não vai ser totalmente preta, né? Não vai ser totalmente preta porque tem a transparência do vidro. Então, daqui a pouco, graduar um pouquinho, né, o grafite, enfim, como vocês... Na verdade, ela é um pouquinho para trás aqui, né, porque ela tem que pegar ali naquela aresta. Graduar um pouquinho, né, o grafite, talvez, ou alguma outra coisa que vocês, de repente, utilizem, para marcar um pouco, né, essa projeção sobre o plano do vidro. Nós já falamos para vocês aqui, né? Esse exercício ele não tem a menor pretensão, a gente nem tem condição de reproduzir uma situação real, né? Porque numa situação real vão ter mais sombras, vão ter reflexos, vão ter, enfim, uma série de outras situações acontecendo aí com a luz, né? Então aqui a gente vai manter o esquema da sombra própria e da sombra projetada, com a novidade, tá? De que vai ter uma sombra assim com uma graduação intermediária que vai ser essa sobre o plano do vidro. Certo? Deixa eu dar um pause aqui na gravação. Então, gente, tá? Essa demonstração de sombra aqui, vejam, a gente mostrou para vocês, né, essa sombra aqui dos dois blocos, tá? Mas a gente sempre tem que lembrar que isso faz parte de um conjunto de coisas que a gente já vem fazendo, tá? Então, o entendimento, né, dessas regras de como a sombra vai se projetar, primeiro numa superfície horizontal, depois numa vertical, depois a ideia da marquise, a sombra passando por baixo, né, o elemento mais planar, até chegar nessa situação aqui que é mais arquitetônica, né, tudo a gente tem que pensar nos blocos simplificados. Tá? Eu não consigo montar uma sombra dessas quando estou desenhando à mão, sem tentar simplificar as formas para entender o que vai acontecer. Porque a lógica toda está lá no começo. Né? A sombra da aresta vertical projetada a 45, e depois as fugas. Né? A sombra ou vai para uma fuga ou vai para outra fuga, não tem outro jeito. Né?
Então, numa perspectiva aqui dessa etapa do semestre, né, vocês conseguem verificar aqui o que a gente tem feito e o que vamos fazer agora. Muito bem, deixa eu dar um pause aqui de novo para poder desenhar à mão. Então, aqui no desenho à mão, gente, a perspectiva já tá armada aqui, tá? Só para a gente ganhar tempo, né? O que acontece? Ó? Esses dois blocos aqui, eles estão aqui na vista superior. O bloco de baixo, ele está aqui assim, ó, tá aqui ele. Eles medem 3 por 9, tá? Então, isso aqui é 3, isso aqui é 9. Essas medidas estão lá no Miro. E claro que como eles estão sobrepostos, né, tem uma parte ali de 3 por 3, que é a parte comum dos dois, né? Essa zona aqui, que a gente não está detalhando isso, mas se tivesse uma circulação vertical ali, uma escada, enfim, certamente estaria, né, nessa parte aqui, tá? Nessa zona aqui, ó, a gente tem as duas colunas, tá, que estão aqui assim. Essas colunas, vocês vão tomar o cuidado de desenhar elas um pouquinho recuadas em relação ao plano de fachada, que nem eu fiz ali no 3D. Tá? A gente não vai desenhar as colunas tangentes aqui, que é até para ver o que vai acontecer com a sombra, né, desse bloco superior naquelas colunas. Tá? O bloco superior ele vai ter uma espessurinha de parede, né, que são esses 25 aqui assim, bem como o bloco inferior, né, que também vai ter essa espessurinha de parede. E o que vai acontecer com a sombra aqui na vista superior? Bom, essa sombra aqui é tranquilo, né, gente? Eu usei aqui a escala 1 para 125, que é a que a gente tem recomendado para vocês, né, para o desenho caber na folha. Então, essa sombra aqui a 45 graus, ela está aqui assim, ó, né? Essa aresta aqui mede 3 de altura, vai se projetar 3 para cá. Essa aqui é a parte do bloco inferior. E a sombra do bloco superior, né, tem 6 de altura. Tá? Então, agora eu vou pegar aqui, vou misturar as duas sombras. Né? Ó, essa aqui vai ter 6 de altura. Embora essa sombra aqui de trás, ela nem vá aparecer aqui no desenho. Tá? Eu vou desenhar ela aqui só para a gente ver o que vai acontecer. Esse bloco aqui, suspenso pelas colunas, né, ele também vai ter uma sombra projetada de 6 unidades, tá? Só que, na real, né, pessoas, essa sombra, ela só vai aparecer a partir dos 3 metros aqui, né, somente a partir dos 3 metros, porque o resto aqui, antes disso, né, é a própria sombra da coluna. Então, a sombra das colunas, ela está lá embaixo. E essa aresta aqui vai seguir até lá. Então, na vista superior, essa sombra é uma coisa mais ou menos assim. Eu estou desenhando em azul porque eu já sabia que esse desenho iria ficar todo sobreposto. Tá? E claro que aqui em cima, né, essa sombra aqui em cima não vai aparecer. Nós vamos fazer um desenho só, com altura de observador a 1,70 m, tá? Então é somente um desenho. Mas se a gente quisesse marcar aquela sombra ali em cima, é só pensar, né, que a diferença de nível aqui é de 3 metros. Então tem uma aresta que nasce aqui na cobertura e tem 3 de altura. Então isso daria uma sombra aqui assim, que obviamente, como esta aresta aqui é contínua, né, a gente tem essa situação aqui, ó. Né? Daria uma sombrinha no terraço ali, mais ou menos assim. Tá? Mas, enfim, tá? Eu marquei a sombra aqui na vista superior fraquinha, tá? Porque agora eu vou montar o desenho aqui, quer dizer, vou passar por cima aqui das linhas que eu já tenho, né? Reforçar essas linhas. Coloquei o observador nessa posição, tem ponto de fuga aqui, outro ponto de fuga lá, né? Usei aquele esquema do esquadro aqui, para aproveitar bastante a folha. Né? Alguém poderia perguntar, professor, por que tu não puxou isso aqui um pouquinho mais para baixo, né, para botar o ponto de fuga mais no canto? A resposta é a seguinte,
Porque o observador, eu não quis colocar ele tão aqui para o lado esquerdo. Eu quis deixar ele aqui, ó, porque aqui ele vai enxergar por baixo do bloco esse suspenso e vai gerar uma perspectiva bem mais legal, tá? Bem mais interessante do que se ele olhasse pelo meio dos pilares aqui. Então, ele vai olhar por baixo desse bloco aqui. Tá? Então, vamos lá, né? Os blocos aqui já estão mais ou menos marcados, tá? Como eu disse. Então, eu vou reforçar um pouquinho aqui, ó, as linhas deles. Claro que assim fica bem mais fácil, né? Mas também é para que dê mais tempo de vocês montarem esse desenho ainda hoje de manhã e a gente poder conversar um pouquinho sobre essa produção ali no Miro. Então, um bloco está aqui, o outro bloco ele está aqui assim. Então, aqui vai começar a aparecer, né, esse desenho para vocês. Ó, vai dar essa sobreposição aqui. Ali é o ponto onde eles se tocam, né, que corresponde àquele encontro ali onde eles estão sobrepostos. Isso aqui continua ali atrás. As colunas, tá? As colunas, eu não sei se dá para ver aqui, eu vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem um pouquinho melhor. Deixa eu chegar mais perto aqui, ó. O que eu fiz ali com as colunas? Ó? Eu marquei algumas linhazinhas auxiliares ali na fuga, ó, só para tomar o cuidado, né, de desenhar a coluna que está mais na frente aqui, maior do que a coluna que está mais para trás. Tá? Isso é um detalhe fundamental nesse desenho aqui. Né? O pilar que está mais próximo, ele tem que parecer maior, porque isso é um mandamento da perspectiva cônica. Né? Tudo aquilo que está mais à frente parece maior do que aquilo que está mais atrás. Ó. Tá? Então, é o óbvio, né? Eu estou chovendo no molhado aqui, mas é sempre bom lembrar, né, que vocês cuidem essa proporção aqui, ó, tá? Então, essa proporção, de repente, ela nem está exata aqui nesse croquis, mas ela dá essa sensação de que está exata porque a gente está vendo que o objeto mais próximo aqui, ele parece maior, né, do que o que está mais para trás. Então, deixa eu voltar aqui no zoom para continuar o desenho, tá? Agora tem uma espessura aqui, né? Essa espessura aqui eu confesso para vocês que eu vou fazer até meio a olho aqui, tá? Mas acho que vai dar certo. Ó, isso aqui vai lá para aquela fuga, vai chegar aqui assim, vai pegar a fuga aqui, né? Por dentro e vai até encontrar aquele ponto lá do fundo. Ó. Então, vai dar uma coisa assim. Mesma coisa aqui embaixo, tá? Mesma coisa aqui embaixo. Essa aqui em primeiro plano, eu vou até fazer o seguinte aqui, eu vou até lançar essa linha lá no plano do quadro, para ver onde é que ela iria dar aqui, porque eu estou achando que ela vai ficar bem mais grossa do que isso. Né? Ela fica bem mais espessa aqui. Tá? E aí essa aqui vai afinando e vai alargando nessa direção. Mesma coisa aqui embaixo. E depois a profundidade aqui, né, desse objeto, até aquele limite lá. Isso aqui também vai lá naquela fuga, né, gente? Olha lá. Vai lá na fuga. Essa aqui também, ó, vem aqui nessa fuga. E estão aí os dois blocos, tá? Estão aí os dois blocos. Tem uma certa distorção na perspectiva, o bloco de baixo ele parece maior do que o de cima, porque o observador ele realmente está um pouco mais para o lado esquerdo. Né? Se a gente centralizar esse observador um pouco mais para cá, né? Se a gente trouxer ele um pouquinho mais para cá, pode melhorar um pouco a situação. Né? Seria o mesmo que montar essa planta aqui um pouquinho mais para a esquerda, aqui talvez. Né? Mas, enfim, né? A gente mostra esse aqui, depois vocês podem fazer os testes de vocês aí. Tá? A esquadria, né, gente? A esquadria, ó, ela está recuada lá.
Tá? Então, eu vou colocar um recuo legal para ela aqui, assim. Tá? Vou até reforçar um pouquinho a linha da esquadria, né? Claro que a parte de baixo dela aqui não tem como aparecer, né? E vou dividir isso aqui em 4 partes, tá? Vou usar aqui o esquema do X, aqui assim, tá? Para poder dividir isso aqui no meio. Quem preferir pode dividir em 4 lá na planta e puxar os pontos pelo plano do quadro, né? Dá na mesma, mas acho que não precisa, né? Acho que é mais fácil fazer o X aqui. E depois este outro X aqui, ó. Aqui embaixo, mesma coisa, né? Só vai ficar, vamos colocar a esquadria recuada ali do plano de fachada, ó. Ela vai ficar um pouquinho para dentro. E lá em cima também, né? Vai ficar um pouquinho para dentro, mas vai ficar quase coincidindo ali. Vamos meter o X aqui também. O X não mente, né, gente, na perspectiva. Esse aqui é o meio, tá? Embora possa não parecer, podem confiar que tá certo, tá? Aqui de novo, ó. Claro, se o X for bem feitinho, né? Esse outro vem aqui também. E aqui a mesma coisa. Então, aqui estão os montantes, né, dessa esquadria, que fica um pouquinho recuada ali, ó, em relação ao plano da fachada. Vamos achar essa sombra aqui, então, tá? Essa sombra aqui é como eu estava mostrando ali na tela agora há pouco, tá? Vou pegar essa aresta vertical aqui, como se isso aqui fosse, né, de fato, uma aresta vertical inteira. Velho esquema dos 45, né, que vocês já conhecem, ó, paralelo ao plano do quadro, tá? Pelo ângulo que eu usei aqui na planta, ó, coloquei os 30 graus aqui assim, e os 60 graus aqui, ó. Essa sombra, ela tem que caber inteira aqui no chão. Tá? Então, essa sombra tem que caber inteira aqui no chão. Mesma coisa lá atrás, tá? Vou considerar isso aqui como se fosse uma aresta contínua. Vamos ver onde é que vai dar os 45. Vai dar por aqui assim, ó. Tá? Tem que dar um pouquinho antes, né? Então, isso aqui seria aquela aresta lá. Claro que essa sombra aqui vai se completar ainda, né? O que acontece aqui, ó? A 3 de altura, a gente tem essa sombra aqui da aresta inferior, né? Que vai acontecer aqui assim. Mesma coisa lá atrás, né? Ó. Então, a gente tem isso aqui, ó. Essa aqui eu até já reforcei ela um pouquinho, porque ela é a sombra dessa aresta aqui, ó. Sombra das colunas. Vamos colocar aqui a sombrinha das colunas. Da outra coluna ali também, ó. E a partir desse ponto aqui, né, gente, essa sombra não vai ficar paralela ao plano do quadro, ela tem que ir para a fuga. Por que ela tem que ir para a fuga? Porque ela corresponde agora à sombra daquela aresta lá, tá? Então, essa aresta aqui, ela vai lá para o ponto de fuga. Então, essa aqui vai também, né? Aqui vai ser meio chatinho de achar o ponto ali, mas a gente acha. Ele vai bater ali assim. E aqui a gente já sabe que dá para ligar, ó, esses dois pontos aqui, ó. Ficou bem rente aqui, ó. Talvez fosse um pouquinho mais para o lado aqui, mas agora foi, né? Agora foi. Isso aqui é sombra da coluna. Isso aqui vem até aqui e agora vai lá para a fuga também, né? Por que que vai lá para a fuga? Porque agora isso aqui é aquela sombra, né, dessa aresta superior aqui, que começa aqui assim, ó. Aqui ela, isso aqui vai lá para a fuga, a sombra vai lá para a fuga também. Vai bater aqui nesse plano, né, que nem vocês já viram que ela batia naquele plano quando a gente fazia os, né, aqueles dois objetos
um mais alto do que o outro, né? Aquele esquema que vocês já conhecem, aquela sombra vem aqui, bate nesse plano aqui assim, né? E depois a gente ligava ela lá na parte superior, para chegar nessa diagonal aqui. Então, isso aqui tem que ir até o encontro das duas faces lá, dos dois blocos, melhor dizendo, tá? Eu vou puxar um esquadrito aqui, ó, para garantir o alinhamento certo. Então, ela está aqui e está aqui assim. Tem uma parte aqui que eu já posso até colocar um preenchimento de sombra aqui, ó. Eu estou usando esse azul aqui para facilitar a visualização aí para vocês, tá? Mas depois eu posso até colocar passar um grafite por cima aqui, se for o caso. Bem que acho que o azul fica legal, assim, para... Tá ótimo. Né, para visualização. Isso aqui vai ter sombra projetada neste plano aqui, assim, ó. E o que mais que vai acontecer? Bueno, aí tá, vem a parte mais elaborada, eu acho, dessa perspectiva, que é quando essa sombra aqui, ó, ela entra um tanto, né, ali para dentro do bloco de baixo, e vai ter uma nesga de luz, como a gente diz, né, que corresponde a essa altura aqui, ó, a 45. Essa aqui eu vou até puxar com esquadro aqui para garantir que ela vai dar certo, porque a mão livre aqui, de repente, vai ficar um pouquinho... Ó, mas vai dar uma sombrinha lá atrás, ó, né? Uma linhazinha de sombra que, obviamente, vai se mesclar com essa aqui, ó, tá? Eu vou até forçar um pouquinho aqui para ela ficar um pouquinho maior do que ela deveria, tá? Que eu acho que não tem problema nenhum. Ali não vai dar para ver o que vai acontecer, tá? Lamento muito, teria um pedacinho de sol ali, mas não... A gente não vai enxergar e não vamos brigar por causa disso. Tá? Mas isso aqui vai vir até aqui, ó. Vai continuar lá atrás. E aí, né, gente, detalhe importante, sombra própria, ó. Tudo isso aqui está em sombra. Aquela face lá de dentro está em sombra. O teto lá dentro está em sombra. E toda aquela parede lá do fundo, ó, também está em sombra. Tudo aquilo lá está sombreado. Inclusive essa bordinha inferior aqui, ó. Agora que eu inclinei o grafite aqui, eu não posso mais mudar, porque senão ele vai virar um risco. Ó. Isso aqui, obviamente, está em sombra também, né? Tem um pedaço de sombra aqui, né, Maria Paula, que já era aqui, né? Vai parar lá na mesa, não tem o que fazer, né? Ó. Tá, iria lá para a fuga, vai virar lá atrás. Aqui a gente dá uma esboçada de leve aqui nessa sombra, né? Não termina ela aqui, obviamente. Sim. Nem vai até o final da folha, tá? Para não estragar ali o desenho. E lá no pavimento superior, pessoas, também, tá? Aquilo lá está tudo em sombra. Ó. Toda a face inferior aqui ela está em sombra. E toda a face interna lá, o pavimento superior, tudo tem sombra, que nada tem sol, não tem como, né? Não tem como pegar sol aqui, né? Lá tudo é sombra. Inclusive a borda da fachada, tá? Essa borda aqui também, ela está toda em sombra própria. O problema desse grafite azul é que eu só tenho ele em 0,5 aqui. E aí ele fica quebrando, né? Porque o professor tem a mão pesada aqui. Então é algo assim, né? O que pode melhorar aqui nesse desenho? Tá? Justamente, ó, essa parte da sombra que acontece aqui no vidro. Eu acho que aqui assim, tá? É uma coisa que dá para a gente, né? De repente, colocar um outro layer aqui de grafite, quem sabe? Ó.
para marcar essa projeçãozinha de sombra que a gente vai ter aqui. Quem sabe acentuar um pouquinho essa isso deixa outro desenho, é impressionante. Ó, sem perder a transparência, claro, né? Uhum. Então, isso aqui são só 2 layers de grafite aqui, né? Eu tinha pintado ele primeiro um pouquinho mais fraco, depois dei uma reforçada de leve ali. Ó. Então, é alguma coisa desse tipo aqui, né? O que mais? Velho esquema, né, gente, de calungas, né, que vocês já conhecem, já estão usando direto aí. Rita, já que tu foi tão perfeito aí na explanação, tem uma sombrinha na parte superior ali das colunas. Ah, perfeito, isso, claro, eu até cheguei a comentar do recuo das colunas, né? Aqui assim, ó, gente, tá? Eu vou dar um zoom aqui, tá? Ótimo. Eu acho que aí pode só esboçar, né? Porque Vou é só pouquinha esboçar, coisa. claro. Não, aqui é o seguinte, ó. Aqui vocês não pirem, tá? Para tentar encontrar exatamente o que vai acontecer, tá? Aqui vamos só pensar o seguinte, ó. Se fossem, tá? Colunas retas, tá? Eu vou dar um zoom aqui nesse cantinho. Agora a gente não está vendo o que tu está desenhando. Opa, deixa eu desenhar para o lado aqui. Aí, deu. Obrigado. Se fossem colunas quadradas, de seção quadrada, tá? Essa coluna, ela seria uma coisa assim, ó. Estou dando um zoom aqui para vocês verem, né, aquele canto. Digamos que aqui fosse uma coluna de seção quadrada, tá? O que iria acontecer com essa sombra aqui? Essa aresta aqui, ó, ela iria se projetar a 45, isso aqui ia vir da fuga, né? A gente teria que achar o ponto ali, mas ia dar uma sombra mais ou menos aqui assim, ó. Tá? Ia dar uma linha reta mais ou menos aqui. Esse lado aqui estaria todo em sombra e a parte inferior toda em sombra também. Tá? Então, daria uma coisa assim. Tá? Se fosse reto, se isso aqui fosse uma face paralela a essa aqui. Né? Então, essa aresta aqui, ela se projeta e faz uma sombra ali. Como isso aqui não é reto, tá? Como a gente está trabalhando aqui com uma curva, vai acontecer o seguinte, ó, eu vou dar um zoom aqui também para a gente enxergar, né? Aquela elipse, ela está mais ou menos aqui assim, né? Por que elipse, né? Porque ela é o círculo perspectivado, tá? Então, aquela coluna, ela vai dar uma sombra mais ou menos assim, ó, gente. Aquela altura ali, tá? É mais ou menos essa aqui projetada 45, e essa sombra, ela meio que dá uma virada assim, ó. E depois vai ter uma parte aqui do cilindro, ó, que ele fica sombreado, né? Claro, cilindro não tem lado, né? Se a gente olhar isso aqui em vista superior, né, o cilindro é isso aqui. O Sol está pegando aqui do lado a 45, né, como a gente já combinou. Então, tem uma parte aqui, ó, que vai ficar em Sol, e aqui vai dar um gradiente, né, de luz, né, que vai mudando um pouquinho, mas a gente não vai fazer isso, né, com perfeição total, que a gente vai fazer isso aqui, ó, a gente vai marcar ali essa bordinha, ó, e quem sabe acentuar um pouquinho a sombra mais para o lado direito aqui, nesse caso, ó, tá? Claro, Que repetindo. é o que vai dar o volume dessa... É o que dá volume para esse cara aqui, tá? Exatamente. Cilindro não tem lado, né, gente? Então, tem uma graduação ali que vai acontecer, ó, tá? Agora vocês estão vendo isso no conjunto, tá? Opa, bati no celular sem querer aqui. Então, essa situação aqui é que a gente vai ter, tá? Já me passei naquele risquinho ali. Mas ok. Tá ótimo. Isso aqui, ó, um pouquinho de sombra nesses calungas, né? Sombrinha deles aqui no piso. Aquele outro lá também, né? Daqui a pouco pode até, né? Isso aqui é linha do horizonte, né? Então pode até surgir uma vegetação aqui por trás, né? Sei lá, teria uma árvore aqui assim, né? Agora os desenhos vão ficar tudo misturado aqui, mas... Como é linda. Sinceramente, não me importa, né? Ó, isso aí, aqui assim, né? Então, sei lá, né? Aqui até vou me complicar. Daqui a pouco... Isso aqui eu até nem recomendo fazer. Plantei uma árvore aqui num lugar que acho que não é uma boa, tá? Porque daí essa sombra da árvore aqui vai se misturar com a sombra das colunas. Deixa que... assim.
Acho que não. É. Tá? Acho que não é uma boa. Tá? Então, vamos colocar, quem sabe, umas árvores mais lá para trás, né? Ou alguma outra situação aí. Vamos desenhar um calunguinha parecido com aquele que eu tinha feito lá no SketchUp, lembrando que estamos a 1,70 m de altura, tá? Então, a 1,70 m de altura, as cabeças estão alinhadas, tá? E claro que aquele calunga ali ele vai ter, né, uma sombra até uma certa parte, e o restante dele ali está em sol, né? Teria até que tentar dar uma apagadinha de leve ali, não sei se vai rolar. Já vai. Ó. Para mostrar que tem um solzinho pegando nas pernas daquele cara que está ali dentro. Claro que um calunga que estivesse lá no interior do segundo pavimento, né? Aquele lá não tem escapatória, né? Aquele lá ele está todo em sombra. Sombrio. É um calunga sombrio, isso aí. Tá? E acho que é isso, né? Acho que é isso aí.